No dia 1º de outubro, domingo, vão ser realizadas em todo o Brasil as eleições dos membros dos conselhos tutelares. Conselhos tutelares são formados por membros eleitos pela comunidade para mandato de 4 anos e têm como principal função a aplicação de medidas protetivas às crianças, adolescentes e suas famílias, quando identificada situação de risco. Para falar sobre as eleições, eu estou aqui com a promotora Paola Botelho, coordenadora do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Tudo bem, doutora Paola? Olá, Osvaldo. Olá a todos que nos escutam pela rádio do Ministério Público. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa rádio. Bom, vamos falar sobre as eleições e sabemos que o Ministério Público tem uma ação direta, né? E como que a instituição garante a transparência e a democracia nas eleições dos membros dos conselhos tutelares em toda Minas Gerais? Bom, Osvaldo, antes de mais nada, eu acho importante que a gente deixe claro que as eleições de conselhos tutelares, elas são organizadas pelos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente. Esses conselhos, eles são órgãos existentes nos municípios que são compostos paritariamente por representantes tanto da sociedade civil como do governo. Eles têm função de deliberação sobre as políticas públicas de atendimento à criança e adolescente e também tem uma função de organização das eleições dos conselhos tutelares. O Ministério Público é o órgão fiscalizador das eleições do Conselho Tutelar, tanto por previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto por previsão da Resolução 231 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, a nossa função é verificar se o processo de escolha está acontecendo com regularidade, dentro das normas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, nas leis municipais de cada município e nas resoluções expedidas pelos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente. Nós temos, então, verificado a conformidade dos editais que são publicados, que foram publicados, né, pelos conselhos municipais, a legislação que é aplicável ao caso. Nós temos participado de reuniões com os candidatos, no sentido de deixar claras as regras da campanha. Nós temos feito, né, impugnações àqueles candidatos que eventualmente não cumpram com os requisitos mínimos de candidatura ou que tenham aí alguma questão que desabone a conduta ou que gere a necessidade de uma eventual impugnação. O Conselho Municipal, por ser o órgão organizador, ele é o órgão também responsável por essa fiscalização e pela tomada de providências no sentido da regularidade do pleito eleitoral. Porém, o Ministério Público tem trabalhado dessa forma, tem trabalhado fazendo essa fiscalização para assim assegurar assim, a transparência e um processo bastante democrático, legítimo, isonômico para todos os candidatos, de forma que a população também tenha a possibilidade de votar naqueles que eles consideram que têm maior aptidão para o trabalho com crianças e adolescentes. E, doutora Paola, como que os candidatos a membros dos conselhos tutelares são selecionados e qual que é o critério dessa elegibilidade? Os requisitos para candidatura são que o candidato tenha idade de 21 anos, que ele resida no município, que ele tenha idoneidade moral. Esses são os requisitos que o Estatuto da Criança exige para que o candidato ele possa exercer a função de conselheiro tutelar. Além disso, as leis municipais, elas podem criar outros requisitos, né, para os candidatos do seu próprio município. Então, podem exigir, por exemplo, que o candidato seja aprovado numa prova de conhecimentos específicos, pode exigir que o candidato seja aprovado num teste de psicotécnico. Então, existem outros requisitos específicos que cada lei municipal pode trazer, além das leis além dos requisitos do Estatuto. Inclusive lembrando que as eleições dos conselhos tutelares vão ter apoio do Tribunal Regional Eleitoral, né, que é algo muito interessante e quase 400 municípios vão contar com esse apoio, né? Exatamente.
Esse ano nós estamos tendo aí um apoio bastante importante da Justiça Eleitoral. Importante dizer que a Justiça Eleitoral ela não é responsável, né, pela organização das eleições de conselhos tutelares, mas eles estão sendo parceiros nesse processo, cedendo as urnas eletrônicas para aqueles municípios que se habilitaram lá em abril a receberem esses equipamentos. Nós vemos a presença da Justiça Eleitoral, a participação da Justiça Eleitoral com muito bons olhos, porque ela tem uma expertise muito grande nessas eleições, não nas eleições de conselhos tutelares, mas nas eleições gerais, e com isso ela pode também trazer o seu know-how, a sua expertise, para o seu profissionalismo, para auxiliar a organização dessas eleições nos municípios. Falando um pouquinho do trabalho, né, e das responsabilidades dos conselhos tutelares, doutora, quais são os principais papéis dos membros dos conselhos tutelares no que diz respeito à proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes? Bom, o Conselho Tutelar é um importante órgão de proteção de direitos da criança e do adolescente. A função dele é uma função, sobretudo, administrativa, de detecção das situações de risco que possam estar, né, nas quais possam estar crianças e adolescentes, e na aplicação de medidas protetivas a essas crianças e adolescentes. Importante dizer que o Conselho Tutelar ele foi uma inovação no nosso país a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes do Estatuto, no antigo Código de Menores, não existia conselhos tutelares. As funções elas eram totalmente desempenhadas pelo então juiz de menores, né? Atualmente, o Conselho Tutelar, ele, com o advento do Estatuto, o Conselho Tutelar ele recebeu, então, essa parcela de competências para uma atuação administrativa do ponto de vista da aplicação dessas medidas protetivas, por exemplo, de encaminhamento da criança para pais ou responsáveis, de aplicação de medidas de matrícula e frequência obrigatória em estabelecimentos de ensino, de encaminhamento para tratamento psicológico, para acompanhamento por programas sociais. Então, a função do Conselho é definir a situação de risco, buscar as medidas protetivas que devem ser aplicadas para tirar aquela criança e aquela família da situação de risco de vulnerabilidade na qual ela se encontra. Eles têm outras várias atribuições previstas na lei, né, como auxiliar na elaboração de políticas públicas ao Conselho Municipal de Direitos, auxiliar os municípios na elaboração das suas propostas orçamentárias, mas a função principal do Conselho é essa: fiscalizar os serviços que atendem crianças e adolescentes e assegurar que essas crianças e adolescentes estejam protegidas. E principais desafios, ultimamente, que os conselhos tutelares vêm enfrentando? Na minha opinião, Oswaldo, o principal desafio que os conselhos tutelares hoje enfrentam é a falta de estrutura para o trabalho. Nós sabemos que os conselhos tem muitos conselhos, principalmente nos municípios menores, têm uma estrutura de trabalho muito precária ainda, com salários, né, com remunerações muito baixas, o que gera um desestímulo à atuação, né, das pessoas no desempenho da função de conselheiros tutelares. A falta de capacitação, a gente tem ainda capacitações muito pouco sendo feitas pelos municípios, e essa dinâmica, né, da substituição de conselheiros tutelares de 4 em 4 anos, ela gera necessidade de uma constante capacitação, porque as pessoas vão mudando e elas precisam novamente se capacitar. E a função de conselheiro tutelar não é uma função fácil, é uma função que exige, sim, um conhecimento das políticas de atendimento, né, da função, um conhecimento administrativo de como aplicar as medidas protetivas, de como requisitar isso para os municípios executarem. Então, eu acho que essas são as maiores dificuldades atualmente. Falamos já das funções, dos desafios, agora vamos voltar um pouquinho na eleição, mas aí eu quero saber do papel da população. Como que a população pode se envolver nesse processo da eleição dos membros do Conselho e, principalmente, doutora, no acompanhamento posterior do trabalho deles? A maior forma de participação nesse processo é a população
comparecer às urnas no dia 1º de outubro, para que ela possa participar ativamente da escolha dos seus conselheiros. Importante dizer que o Estatuto ele criou essa forma, né, de escolha dos conselheiros que depende de uma escolha comunitária, para que as pessoas que estejam nos conselhos sejam as pessoas representantes daquela comunidade, que tenham envolvimento, que tenham compromisso, né, com a causa dos direitos da criança e do adolescente. Então é importante que a população ela se valha dessa possibilidade da democracia participativa e compareça às urnas para poder fazer a escolha do seu candidato. Além disso, como com todo serviço público, né, ele está sempre deve ser constantemente fiscalizado pela população. E eventual irregularidade que seja identificada no papel dos conselhos tutelares deve ser comunicada ao Ministério Público para a propositura de procedimentos de investigação, né, caso esse órgão não esteja trabalhando bem ou dentro das suas atribuições. Falando ainda desse acompanhamento posterior, e quais são os canais de comunicação disponíveis para que a população denuncie casos de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes ao Conselho Tutelar, doutora Paula? Bom, cada conselho tutelar tem uma sede, né, que geralmente são sedes de conhecimento da população, assim como telefones de contato. Mas, além disso, também é possível que faça denúncia para o Disque 100, porque o Disque 100 também faz encaminhamento dessas denúncias para os conselhos tutelares, e a população, diante de uma situação de violação de direitos, ela pode denunciar, além de diretamente para os conselhos tutelares, para qualquer órgão de fiscalização e de proteção, como o Ministério Público, através da sua ouvidoria, né, dos seus telefones ou das promotorias de justiça, o Disque 100, que eu já disse, as polícias civis e militares. Então, o importante, de fato, é que situações de violação de direitos, de violência contra crianças, elas sejam, sim, levadas ao conhecimento dos órgãos de proteção para a tomada das providências cabíveis, né, e retirada da criança da situação de risco. Finalizando o nosso ótimo papo aqui, doutora, quais os principais, os benefícios diretos que a população pode obter com o trabalho ativo e eficaz dos conselhos tutelares nas suas comunidades? A comunidade vai conseguir, certamente, crianças e adolescentes mais protegidos, né? É importante que os conselhos tutelares eles tenham uma função também, Oswaldo, que eu também não falei, mas assim, de atuar na prevenção, né, dessas violações e na articulação dos serviços da rede de atendimento à criança, para que esses serviços eles funcionem com fluxos, para que eles funcionem com protocolos de atendimento articulados. Então, quanto mais fortalecida é uma rede local de atendimento à criança, quanto mais célere ela é na prestação dos seus serviços e nos trabalhos de prevenção, mais protegidas estão as crianças e adolescentes de um determinado município, de um determinado território. Então, a escolha dos bons conselheiros tutelares, esse processo de escolha, ele é importante por isso. Ele é importante porque ele significa pessoas mais qualificadas, pessoas mais comprometidas nesse trabalho, que certamente contribuirão para um município, um território mais protegido também para as nossas crianças e adolescentes. Conversamos com a promotora Paola Botelho, coordenadora do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça da Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, a CAOA-DCA. Doutora, muitíssimo obrigado pelo bom papo, pela boa conversa e esclarecimentos, viu? Obrigada a você, Oswaldo, pela oportunidade e a todos aqueles que nos acompanharam aqui também. Até a próxima, até o próximo bate-papo. Tchau!